Quanto faz? Bom dia. Já tá. A Mica já deu ok, não. Bom dia! Estamos dia. mais uma vez ao vivo no Café com Política desta quinta-feira. E dessa vez com novidade, né? Já era um projeto do Kleber convidar pessoas esclarecidas, politizadas, inteligentes para conversar com a gente sobre política e levar esse assunto, esse tema tão importante, não só em período eleitoral, mas durante todos os dias da nossa vida, que é a política. Então hoje nós temos um convidado. Queria agradecer a presença do Rodrigo Borba Moglia, que vem abrilhantar o nosso Café com Política. Essa era uma vontade que eu já tinha há mais tempo, da gente fazer o Café com Política, interagir com pessoas da sociedade, para que a gente pudesse levar cada vez mais essa informação, uma boa informação, né? E discussões a respeito dos projetos na Câmara, primeiramente, depois da política como um todo, e enfim, fazer um agradecimento muito especial pelo Rodrigo ter aceito ser o primeiro convidado, então, do Café com Política, com a presença de um convidado. Tá bom. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo, a Fabiana... O Rodrigo, ele conhece o trabalho do Kleber, né? E sempre traz reflexões muito lúcidas e bem interessantes sobre os cenários políticos que a gente vive. Posso seguir perguntando? Não, eu acho que tu faz a apresentação, que nós tínhamos falado de fazer uma apresentação. Rodrigo Borba Moglia, engenheiro agrônomo, né? Produtor rural, ex-presidente da Associação e Sindicato Rural de Bagé. Que mais que nós podemos dizer aí? Sou membro ativo do Clube de Tiro. Membro ativo do Clube de Tiro. Meu esporte hoje. É o esporte de hoje, né? O esporte hoje. Parou com a bolita, parou com o futebol, aí fica só... Bem, bom dia. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Júlia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aí. Inicialmente agradecer o convite de vocês. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui para conversar com vocês e com o público que a gente sabe que assiste vocês aí. Está nos assistindo, no caso. Sabe que, inclusive, ontem nós fomos num jantar oferecido lá no CTG Pampa e Minuano, que eles sempre fazem na Semana Farroupilha, homenageiam os Rotaries e os Lions, né? Uhum. E aí nós fomos lá e, para nossa surpresa, a gente estava na fila do buffet e as pessoas dizendo que assistem o Café com Política. E aí eu ontem ainda disse, amanhã vai estar diferente, vão assistir. A Deise está aqui dizendo parabéns pelo excelente convidado para este momento. Tá bem, muito obrigado. Rodrigo, vamos começar sem enrolação. O pessoal que trabalha na campanha, né, os cabos eleitorais, estão nas ruas, estão nos bairros fazendo essa campanha. E o que eles trazem para a gente de comentário e o que temos conversado muito é que as pessoas não se preocupam muito com a escolha do vereador, se preocupam com a escolha do prefeito. O que tu sente dessa mesma forma? Tu sente isso? Infelizmente é uma realidade, né? É uma realidade. A gente vê que 80% da preocupação é nas figuras dos prefeitos, mas se esquecem da importância do trabalho dos vereadores, né? Fiscalizar o poder público, fiscalizar se os projetos que o prefeito está encaminhando realmente são de interesse da comunidade ou são do interesse do seu partido, do seu grupo político. E é independente de quem está no comando, né? Propor os projetos para trazer recursos para a cidade. E aí um grande trabalho que tu fizesse com o deputado Afonso Ram, né, Kleber? Trouxe, né? O senador Luiz Carlos Reis trouxeram bastante recursos para Bagé, que a gente sabe que os municípios cada vez mais dependem do governo federal, das verbas do governo federal, principalmente nas áreas mais sensíveis, que seria saúde, educação e infraestrutura, que o município não tem, infelizmente não tem recurso suficiente, então tem que ter essa articulação dos vereadores com seus deputados, com o senador, para buscar recursos em Brasília. Então é muito importante um vereador, que eu digo assim, não só atuante, mas preparado, que tenha, né, Kleber, tu é formado em Direito, e então assim, que tenha conhecimento de fazer projeto, que tenha articulação com pessoas, independente de partido. Outra coisa, tu nunca fechou porta para partido nenhum, e a política é assim, para que tu possa transitar nos diferentes
partidos políticos, mas em prol da cidade, trazendo recursos para a cidade. Isso é muito importante. E é um grande entrave que o radicalismo da política nos traz hoje. Quando a pessoa se radicaliza demais, ela acaba fechando portas. E o grande prejudicado é a própria comunidade, porque a ação desse vereador vai ficar mais limitada. E tu conseguisses, através da tua independência, que tu, vamos dizer assim, saísse fora daquela base do governo, porque fostes contrários a alguns projetos, fosses de acordo com a tua convicção, conseguisses transitar e trazer bastante recurso junto com o deputado Afonso Ram, que é um grande benefício para a cidade. Eu tenho dito, Rodrigo, e ontem ainda comentei com umas pessoas na parada do ônibus ali, comentei novamente quando estávamos lá no CTG Pampa e Minuano, a gente hoje é candidato, né? Se elege aí vamos dizer que vamos se eleger com 1.000 votos, 800 votos, 600 votos. A partir do momento que tu está eleito, aqueles 600 votos não valem mais. Tu é vereador de toda a comunidade. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que difundir ainda, tem que fazer as pessoas e aqueles que concorrem amadurecer nesse sentido. E é isso que eu tento fazer dentro da Câmara de Vereadores, é isso que eu tento levar para a população dentro do nosso Café com Política, que a partir do momento que tu te elege, a coletividade tem que estar acima de qualquer sigla partidária. Exatamente. Então, esse é o nosso intuito, é a nossa linha, né, de atuação. E como tu bem falaste, pensando nisso foi que eu acabei saindo da base de governo por contrariar projetos que eu achava muito prejudiciais à nossa comunidade. Exatamente. A Deise está comentando aqui, a mesma Deise que parabenizou pelo convite ao Rodrigo. Estamos tentando reverter esse quadro. Prefeito não faz nada, nem de certo nem de errado, se a Câmara de Vereadores não for conivente. É isso que a gente tenta explicar, né? Não adianta ter 17 vereadores dentro da Câmara de Vereadores e conseguir eleger a maioria. Sim, mas essa maioria, ela tem capacidade, é feita por pessoas, por representantes que têm, de verdade, a capacidade de fiscalizar aquele prefeito, porque precisa fazer isso. Independentemente do partido que eu estou e que o prefeito está, precisa fazer um trabalho que seja bom para a coletividade. Esse é o grande problema daquele grupo de vereadores ficarem submissos ao executivo. Então perde um pouco a função da vereança, né? Porque na realidade a gente tem que estar ali para concordar com o que é bom e discordar do que é ruim. Não, vira uma política, como a gente diz, uma política rasa, né? Muito rasa. Exato. Vira uma política onde que não difere a direita da esquerda nesse sentido. Não difere a direita da esquerda. Não, e o vereador perde a sua legitimidade. Exato. Né? Se o vereador ele não consegue analisar um projeto e ter independência para propor alguma coisa, alguma mudança, e aí, não posso porque isso vai contra o projeto que veio da prefeitura. Não, mas para aí, então, o que tu está fazendo lá? Está fazendo lá o quê? Assistencialismo? Exatamente. Né? Então, aí a gente vê essa confusão que tem hoje de direita e esquerda, que nós vemos hoje pessoas que se colocam no campo de direita, mas que na verdade de ideias de fundamento, não representam quase nada, eles estão ali por conveniência. Então isso que existe essa coisa, não só em Bagé, no Brasil inteiro, né? Onde o político coloca a sua conveniência pessoal na frente de valores, de ideias que realmente ele defenda. E aí acaba acontecendo o que acontece no Brasil. Nós hoje temos um país com potencial enorme, subdesenvolvido, enfim, uma série de problemas sociais, problemas de infraestrutura, porque justamente os recursos não são destinados para onde realmente deveriam ser. Isso que tu coloca, Rodrigo, é uma coisa que nos chama muito a atenção, né? Porque há pouco tempo, inclusive, na Câmara de Vereadores, com toda essa catástrofe climática, começaram a falar de que existia uma ideia do gestor da nossa cidade de abrir espaço para as pessoas virem para Bagé, porque aqui tinha muitos imóveis vazios.
E na oportunidade eu disse, é mais uma questão assistencialista. Eu acho que a gente teria que trazer para cá primeiro empresas que promovessem a questão de trazer empreendedorismo no sentido de fábricas que pudessem trazer mais emprego para depois trazer gente. Porque se só trazer gente, tu vai disputar os poucos empregos que se tem na cidade com a comunidade local e com certeza é o que acontece nos grandes centros. Em seguida já começa o furto, um assalto, alguma coisa para as pessoas se manter porque não tem de onde tirar. Então essa linha que a gente fala, né, que é uma linha que a direita sempre prega, de tu trazer o empreendedorismo, e assim como nós falávamos há pouco, pode ser um borracheiro, né? Pode ser um cara de transporte, pode transportar até numa carroça, se for o caso, ou num caminhãozinho pequeno, numa caminhonete, mas esse cara está gerando emprego e renda. E a linha da esquerda e a linha da dita direita, né, vai para aquele lado assistencialista que dá o peixe em vez de ensinar a pescar. Vamos lá. Margaret Thatcher dizia, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos que o governo arrecada. O governo não faz dinheiro. Então, é muito melhor deixar esse dinheiro na mão da população do que na mão do governo, certo? Outra coisa, o melhor programa social é o emprego. O melhor programa social é o desenvolvimento econômico. Tá? Então, é importante ter esses programas sociais de benefícios, de bolsa, claro que é importante, mas isso tem que ter um início, meio e um fim. Isso não pode ser um programa contínuo pro resto da vida. Ad eterno, certo? Então, aí nós temos assim, na nossa cidade, temos o agronegócio, o que precisa do nosso se desenvolver? Olha, infraestrutura. Nós temos pontes do tempo do Guaná, concreto. Se não fosse o Guaná, tu fosse secretário, trabalhasse nessa área, né? A nossa safra vem aumentando ano a ano, com altos e baixos, mas vem aumentando o Brasil inteiro, e hoje nós temos um gargalo logístico enorme. Isso falo a nível municipal, estadual e federal. O Porto do Rio Grande já é um porto obsoleto para a safra do Rio Grande. E aí o governo federal não tem dinheiro para investir. Ele investindo na infraestrutura, que seria uma função primordial do governo, o que ele vai promover? Vai promover com que os produtos nossos fiquem mais competitivos e as empresas tenham condições de crescer. Então, esse movimento que houve aqui na nossa cidade nos últimos 10 anos, todas as empresas que vieram, Três Tentos, Cevale, Cotribá, Cotrijuc, geram emprego, geram desenvolvimento, mas para que elas possam crescer, nós precisamos ter infraestrutura que depende do governo federal. Então, essas diferenças assim, para a população se desenvolver com o melhor bem-estar da população, precisamos de desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico, os agentes do executivo, tanto a nível municipal, estadual, federal, têm que investir em infraestrutura para que dar condições para as empresas se desenvolver e gerar os empregos. Isso é saudável para a economia, porque apenas o assistencialismo chega a um ponto que se esgota, porque é tanta gente recebendo e pouca gente pagando, é a questão da Previdência Social. A Previdência Social vai chegar num ponto onde as pessoas que estão recebendo não vão receber, porque não tem quem pague. É muita gente recebendo e pouca gente contribuindo. Então, esse é um nó. E nesse interim, acaba que o que acaba acontecendo? Elevam o imposto, as taxas daqueles que contribuem. Só que chega num ponto que as empresas estão sufocadas, e aí tu pega aqui em Bagé, taxa de luz, ISSQN, né? Uma série de coisas que acaba que as pessoas, é melhor não, então eu vou tentar um emprego, seja num órgão público, vou fazer um concurso e não vou eu abrir o meu negócio. E 90% dos negócios no Brasil são pequenos negócios. É uma mercearia, é um borracheiro, é o da oficina mecânica, uma pequena casa de autopeças, uma padaria, enfim. E essas pessoas, elas devem ser não só incentivadas, como apoiadas. Porque essas pessoas são as que geram os impostos e geram os empregos nas cidades, principalmente nos municípios como Bagé.
Exatamente. Inclusive, o Rodrigo passou por uma questão que eu vou aproveitar para falar. Eu hoje devo ir na secretaria, na SDR, né, de Desenvolvimento Rural, na qual eu fui secretário, para pedir um favor para o secretário lá, para levar lá para aquela região da Coxilha do Aedo umas cargas de cascalho, porque quase deu briga entre produtores. Tem um lugar que já não passa mais carro quando chove, caminhonete às vezes atola, e aí os tratores começam a andar para puxar, piora mais, e aí um produtor tirou da beirada da estrada um pouquinho de cascalho de um lugar onde tinha para botar no lugar que estava faltando e quase deu briga. Deu briga. Tá uma confusão, né, dentro de um grupo de produtores, porque o poder público não faz o que tem que fazer. E não faz porque não sobra dinheiro para isso. Tanto assistencialismo, Aí vem aquela questão que nós vimos conversando, né? O que um governo de direita, que classicamente se diz de direita, deveria prezar? Deveria prezar para diminuir a máquina pública e não aumentar a máquina pública. Diminuir a máquina pública para sobrar dinheiro justamente para investir. Porque esse produtor que está puxando caminhão, ele está deixando de produzir e está gastando óleo diesel e gastando o seu trator. Então isso é custo de produção. Toda vez que um trator sai lá da lavoura para vir para uma estrada puxar um caminhão, isso é custo de produção. Então isso é menos dinheiro que sobra para ele investir no seu negócio. Então aí você pega uma prefeitura que aumentou o seu orçamento, quase dobrou nos últimos anos. Tive o cuidado de observar isso aí. Então é dinheiro que é drenado da população e aí de todos os setores para, infelizmente, privilegiar alguns, né, seja por cargos ou seja de outras formas. Então não existe dinheiro público, seja da prefeitura, do estado ou do governo federal. Existe dinheiro do contribuinte que é drenado da população para o governo mal gerir e distribuir para os amigos do rei. Essa é a realidade. Tem que ter gente competente fazendo política, né? Isso aí. Vereador competente e prefeito competente. Se não tem um prefeito competente, eleja o maior número de vereadores competentes. No mínimo. O Isidoro de Leon está dizendo aqui, Kleber, grande vereador, o caminho é mais difícil para quem faz o que é certo. É verdade. Tainara, bom dia. Rodrigo, deixa eu fazer outra pergunta agora. Tu votou no Kleber 4 anos atrás, quando tu conhecia o trabalho dele como secretário, vocês estão falando agora disso, e acredito que deverás repetir o teu voto agora. Por quê? Olha, eu acompanho o Kleber já há alguns anos, do tempo que ele plantava no Uruguai. Vamos dizer assim, o Kleber ele está vereador, o Kleber ele é produtor rural. Sim. E um produtor rural arrendatário, certo? E o produtor rural arrendatário sabe o que é pagar, vamos dizer, as suas contas, manter a sua família e pagar o arrendamento. Eu sou proprietário, mas também sou arrendatário. E então a pessoa tem que ser muito competente, muito trabalhadora hoje no nosso setor para ser. E o Kleber, acompanhei, ele sofreu alguns reveses lá no Uruguai, veio para o Brasil, ali no São Luís, onde nós temos propriedades, ficamos vizinhos, estreitamos a nossa relação e ali a gente pôde acompanhar ali o trabalho dele. Bom, então, só fora o tempo da Agroforte aqui, né? Então a gente fez essa relação, entramos lá no Sindicato Rural, lá em 2014, né, Kleber? 14. E acabamos, então, conversação com o prefeito atual, na época tinha se eleito, nós fizemos campanha para o prefeito, naquela época, para tirar o PT do governo, e o Kleber, então, acabou assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E fez, dentro das suas possibilidades, um excelente trabalho. Indicado por ele, para quem está assistindo. Pelo Sindicato Rural e uma conversação, né? Vamos ver alguém que seja do setor, que tenha conhecimento em máquina, que seja trabalhador, que seja honesto. Kleber, o que tu acha? Assim, ele, no primeiro momento, mas eu tenho a minha lavoura e tal, ele aceitou o desafio e realmente ele encarou aquele desafio com as ferramentas que tinha. E eu me lembro que pegou umas máquinas sucateadas, etc e tal. Bom, dali desenvolveu um trabalho que foi possível,
Um trabalho que tinha que fazer placa para ele é aquele lá do Praça das Tropas, né? Que eu acho que é pouco divulgado, né? Tá? 30 anos de ponte sem cabeceira. Porque tinham 2 pontes lá no ar, pontes aéreas, né? Que uniam o nada com lugar nenhum. Tá? E o Kleber, e aí, conversando com o Kleber, né? Tchê, tu não tá tendo um desvio de função aí, Kleber? Ah, mas o prefeito me deu essa missão e tal. Enfim, foi uma época assim que a gente... E isso a gente não é obrigado a concordar sempre. As pessoas têm que aprender a... Tchê, Kleber, estão te botando na água aí, Kleber. Estão te dando uma isca para te morder. Não, o prefeito me deu essa missão. Bom, foi lá e fez, tá lá. Tem os vídeos e tá lá e as pessoas estão usando, né? Acho até que deveria ser melhor sinalizado para que desafogue o trânsito ali da Santa Tecla e do... Tinha que ter menos buraco também. Então claro, deveria ser melhor conservado. Enfim, então o Kleber... Aí depois, eu acho que um grande marco da legislatura do Kleber, né, como vereador, foi a questão do IPTU, onde ele ali já havia um desgaste com o prefeito, com a série de questões que a gente não concordava, né? E ele, Kleber, então ali no IPTU, nós conversamos várias vezes, nos reunimos com alguns outros grupos, né, analisando aquilo ali, e vimos que ia ser uma carga muito pesada para toda a população de Bagé, drenando recursos da população para a prefeitura novamente. E aí ele fez 7 emendas ao projeto, né? Quer dizer, não é assim, não, sou contra ou sou a favor, não. Olha, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer assim, vamos colocar... Ele tentou negociar, né, propôs e simplesmente foi... E a partir dali a gente viu que ele se afastou, depois houveram outros projetos que ele também se posicionou. Enfim, então, nessas questões, ele manteve a sua coerência, tá? Conseguiu trazer recursos para Bagé mesmo assim, principalmente com articulação com Afonso Ram. E então eu acredito que o vereador é justamente isso. Ele tem que votar de acordo com as suas convicções, ler os projetos, que os vereadores nem leem os projetos, para poder discutir, certo? Ler, ir a fundo e não ficar só na superfície, mas ir a fundo, entender o que está sendo proposto, conseguir propor coisas que sejam benéficas para a cidade, para a população, e aí então se posicionar. E negociar como tem que ser. A política é a arte da negociação. Sim. Né? E, então eu acredito que o Kleber tem muito a contribuir com a cidade. E aí eu quero dizer que a Fabiana tem um grande, assim, vamos dizer, responsabilidade, porque ela é uma pessoa que ajuda, que troca ideia, que contribui, né, Fabiana? Isso é muito importante. E o homem de sucesso tem que ter uma mulher que ajude, né? Senão, então eu queria te parabenizar aí, que tu ajuda muito, acho que contribui bastante. Isso que é participar, fazer o café contribuindo e a gente trazendo informações, né? Para que justamente a gente possa melhorar a nossa cidade, tá? Então eu acredito que o Kleber tem preparo, tem conhecimento, principalmente tem valores e tem honestidade, não vai se vender por cargo, que é o que a gente viu. Que a gente viu aqui na nossa cidade, vereador do PT indo para o PT, quer dizer, de 0 a 180, assim, tá? Sim. E aí, então, o que esse rapaz defende? O que esse pessoal defende? Né? Quais são os valores dele? O que ele acredita? Então, isso as pessoas têm que se questionar, porque hoje, com a rede social, com excesso de informações, o que a gente tem? A gente tem uma superficialidade. As pessoas não entram a fundo nas coisas. A ponto de dizer que quando o Kleber foi contra o prefeito, o Kleber era da esquerda. Não, para aí. Isso não resiste a... É só um neurônio falar com o outro. Entendeu? Não, para aí. É difícil acreditar que tem gente que conseguiu. Que tenha gente que tenha falado, isso é coisa do inimigo. O inimigo tem direito de fazer o que ele quiser. Agora, pessoas do nosso meio que tem um pouquinho de senso crítico, multiplicar isso aí é inadmissível. Inadmissível. Quer dizer, o Tico não falou com o Teco. Então, como é que vai achar que o Kleber é da esquerda? Porque ele foi contra o prefeito? Não, para aí. Aí tem coisa. O mundo não é preto e o branco. Não, tem outras coisas. Entre o céu e a terra tem mais coisa. Claro. Certo? Então, acho que isso aí
marcou esse período do Kleber na Câmara de Vereadores, essa independência, o trabalho que ele fez, e tenho certeza que ele pode contribuir em muito para esses próximos 4 anos. Aí. Exato, porque não é porque eu sou do PT ou sou do PP que eu tenho que votar contra ou a favor o projeto que veio do Executivo, porque é do partido oposto ao meu. As pessoas precisam entender que o vereador ele tem que ter esse senso crítico para saber se é bom ou não o projeto, independentemente, é a segunda vez que eu falo isso hoje, do partido de onde ele vem. Né? Eu quero te fazer uma reflexão. Projeto do IPTU, quem votou a favor e quem votou contra. Se o prefeito fosse do PT, muito provavelmente. Qual seria o voto? Qual seria o voto? Quem votou a favor ia ser contra. Quem votou contra ia ser a favor. Exatamente. Certo? Com exceção de um. Com exceção do Kleber. A exclusão de todos os CCs a partir de 2025. Será que os vereadores da base teriam votado a favor se fosse lá no início? Exato. Da legislatura? Vamos fazer essa reflexão. É só pensar. Né? A gente sabe que os governos de esquerda eles são marcados por aumentar a máquina pública e aumentar impostos. Sim. Olha o governo federal, certo? Então, esses vereadores do PT que votaram contra porque o governo, porque eles acreditam ou porque o governo era do Divaldo? E agora, na próxima legislatura, que eu sei que tu já falou com a candidata Roberta Mércio, que está fazendo uma excelente campanha, diz de passagem, me surpreende, é uma pessoa que vem se preparando, que tem condições de contribuir. Como é que eles vão se portar? Eles vão votar a favor ou vão votar contra? E se for o Mainardi prefeito, eles vão mudar o voto deles? Então essa é a reflexão que tem que ser feita. Que as pessoas têm que ter um mínimo de senso crítico. Exato. A Márcia Marinho está mandando abraços aos dois queridos amigos, o vereador Kleber e o Rodrigo Moglia. O Kleber tem o apoio do deputado federal Afonso Ram, que mais traz emendas para Bagé, e muitas delas reivindicadas pelo Kleber. E a Adriana Zuliani: quem não se dobra ao sistema não tem valor nesse grande teatro das tesouras. É verdade, Adriane. E a gente desgasta mostrar esse valor, né? Porque é um desgaste na família, é um desgaste pessoal, é um desgaste nos negócios, porque ele é arrendatário, como você disse, e deixa de colocar o olho lá nos negócios, e de repente o prejuízo agora, depois dessa enchente toda, é maior do que se ele não fosse vereador. Mas ele está vereador contribuindo. Encerramos esse Café com Política de hoje. Muito obrigada, Rodrigo, por ter abrilhantado e iluminado mais o nosso encontro, trazendo mais esclarecimentos. Quero aproveitar para agradecer a presença de quem está junto com a gente no café e agradecer enormemente a contribuição do Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa que lê muito, vai a fundo nas notícias, tenta se informar antes de divulgar qualquer coisa, é muito politizado, contribuiu muito com a gestão, duas gestões na realidade, né, dentro da Associação e Sindicato Rural, da qual eu fiz parte da diretoria a convite dele. Quando assumimos a secretaria também foi a convite da associação. O Rodrigo e o Favorino foram me procurar naquela oportunidade para eu assumir a secretaria. Realmente naquela oportunidade foi um desafio muito maior do que quem pegou depois, porque nós pegamos terra arrasada, né? E conseguimos realmente mostrar alguma coisa, a base de trabalho, a base de muito trabalho, também naquela oportunidade, deixando muito de lado família e o nosso negócio, para cuidar do negócio da coletividade, porque eu sou assim. Se for como vereador, eu assumo a condição de vereador, eu me entrego para isso. Se eu for prestar um serviço para ti, eu me entrego para isso, deixando em detrimento as minhas coisas, a partir desse compromisso que eu assumo. Então, deixar essa reflexão para essas pessoas, né, que elas consigam realmente botar na balança essas questões de quem a gente tem que eleger, e a gente cobra muito isso do governo federal e das pessoas que estão no governo federal hoje, e dos deputados e dos senadores, o comportamento deles lá hoje, de projetos que o governo encaminhou, que foram trancados a propósito para poder negociar com o senador, liberar recurso para o senador votar. Isso
é o que a gente tem que mudar. E a gente começa mudando isso na família, depois no município, quem sabe no estado, quem sabe a nível federal. Mas alguém tem que fazer isso. E eu encaro e imagino que aqui em Bagé, essa pessoa sou eu, e vou para concorrer de novo com muita tranquilidade, com muita paz, assim. A gente faz uma campanha tranquila, sem agressões, nada disso, simplesmente demonstrando que este vereador é o único vereador da Câmara de Vereadores, dos 17 vereadores, que sempre votou a favor da coletividade. A partir do momento que eu me elegi, eu sou vereador de toda a população bagiense. E vou concorrer de novo, com um número dessa vez um pouco diferente. O meu número não tem sequência, mas o meu número exige das pessoas muito mais decência, né? Porque as pessoas têm que votar, dessa vez, no 11, 3, 4, 6, para eleger o vereador que vai te representar. Obrigado e até o próximo Café com Política.